Há mistérios nas escrituras que ainda ecoam através dos séculos. Histórias que desafiaram reis, milagres que desafiaram a lógica e verdades que continuam intrigando a humanidade até hoje. E naquela noite, diante do impossível, o mar se abriu. Já pensou estar encurralado à sua frente? Uma imensidão de águas impossíveis de atravessar. Logo atrás de você, o exército mais poderoso da Terra avançando rapidamente. O som das carruagens ecoa pelo deserto. A terra treme. A insegurança domina. Não havia saída. Não havia esperança. Mas foi exatamente nesse momento, quando tudo parecia perdido, que aconteceu um dos maiores milagres da história. A noite em que Deus abriu o Mar Vermelho. Por mais de 4 séculos, o povo hebreu viveu sob a opressão no Egito. O sofrimento havia se tornado rotina. O peso da escravidão parecia eterno. Mas Deus ouviu o clamor do seu povo e então levantou um homem improvável, alguém que havia fugido para o deserto. Um pastor, Moisés, escolhido para confrontar o governante mais temido daquela época, o faraó. Após sinais, pragas e advertências, o Egito foi abalado e finalmente o faraó permitiu que o povo partisse. Parecia o início da liberdade, mas a maior prova ainda estava por vir. Consumido pelo orgulho e pela fúria, o faraó mudou de ideia. Ele reuniu seus melhores guerreiros. Centenas de carruagens avançaram em perseguição, treinados para a guerra, preparados para destruir. Quando os hebreus olharam para trás, viram o terror se aproximando. Quando olharam para frente, viram apenas o mar. Estavam presos, encurralados entre a morte e o impossível. O pânico tomou conta. Muitos começaram a reclamar. Questionaram Moisés. Questionaram a própria decisão de partir. Naquele momento, a liberdade parecia um erro. Mas então, em meio ao caos, Moisés se levantou e pronunciou palavras que atravessariam os séculos. Não temais. Permanecei firmes e vede o livramento que o Senhor vos dará hoje. Era uma declaração de fé diante do impossível. Porque às vezes a fé não surge quando tudo está claro. Ela surge quando não existe explicação. Então Deus deu uma ordem inesperada. Marchar, mas marchar para onde? À frente estava o mar. Ainda assim, Moisés ergueu seu cajado e naquela noite, um forte vento começou a soprar. As águas começaram a se mover, lentamente, até que o impossível aconteceu. O mar se dividiu. Gigantescas muralhas de água se ergueram dos 2 lados, e onde antes havia profundidade, surgiu um caminho seco. Diante dos olhos incrédulos de todo o povo, Deus abriu um caminho onde não havia nenhum. Famílias inteiras começaram a atravessar, passo a passo, entre paredes líquidas gigantescas. Crianças, idosos, homens e mulheres. Cada passo era uma caminhada pela fé. Cada instante lembrava que o impossível havia se tornado passagem. Eles não caminhavam apenas para o outro lado do mar. Caminhavam para uma nova história. Ao verem a travessia, os egípcios avançaram, entraram no mesmo caminho. De repente, as águas retornaram. O mar, que havia sido caminho para a liberdade, se tornou juízo para os perseguidores. Naquela noite, a escravidão terminou para sempre. Até hoje, estudiosos debatem
como isso aconteceu. Alguns apontam possíveis fenômenos naturais. Outros discutem a localização exata da travessia. Mas existe uma pergunta impossível de ignorar. Mesmo que houvesse uma explicação natural, como tudo teria acontecido exatamente naquele instante, no exato momento em que o povo precisava. Talvez o verdadeiro milagre não esteja apenas no evento, mas no tempo perfeito em que ele aconteceu. Todos nós enfrentamos mares impossíveis, momentos em que não enxergamos saída, dias em que parece que tudo está perdido. Mas essa história nos lembra de algo poderoso. O fato de você não enxergar um caminho não significa que Deus não esteja abrindo um. Percebesses? O mar só se abre depois do primeiro passo de fé. Talvez hoje exista um mar diante de você, e talvez a resposta esteja mais próxima do que imagina. Sombras da Bíblia, onde termina o impossível, a fé começa. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se para continuar explorando os mistérios que ecoam através das Escrituras.